Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós. E aqui estamos reunidos no clima da amizade, da fraternidade, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que nós sejamos felizes na abordagem, nos comentários, para que saiamos desta sala virtual enriquecidos, fortalecidos para os desafios da experiência física, as lutas que nos aguardam portas adentro do coração, para a construção de um mundo edificante no plano da intimidade, para que da intimidade nós possamos exteriorizar pelos exemplos, atitudes, palavras e pensamentos, atingindo os dois planos da vida, o plano físico e o plano espiritual, de encarnados e desencarnados que nos observam, conosco convivem. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Dando continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 7, nós estamos trabalhando hoje o versículo 17. Na semana passada, nós abordamos em bloco os versículos 14, 15 e 16, e hoje nós vamos então avançar para o versículo 17. Então vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos do texto, para que nós aí nos familiarizemos com o texto e nos sintonizemos com os amigos espirituais que nos honram com a sua assistência, sua presença, sua inspiração. Gênesis capítulo 7, versículo 17. O dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Muito bem, esse versículo 17, que é o nosso ponto de partida hoje, diz o seguinte: E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e prevaleceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Então nós já trabalhamos esse aspecto aí dos 40 dias, e que é a tônica recorrente. 40 dias, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Então nós temos o número 40, que é um número simbólico. Ele nos fala do quadrado básico, dos fundamentos, do alicerce da evolução, que nós aqui abordamos em termos práticos. Esse fundamento, as bases que nós conquistamos e elaboramos ao longo da evolução, elas se expressam pelos pensamentos, palavras, sentimentos que vão
desaguar nas atitudes e nas ações. São 4 pontos: pensamentos, palavras, sentimentos, ação. Os 4 fundamentos, as 4 válvulas de expressão, vamos assim dizer, pelas quais os fundamentos do que nós adquirimos fluem. E é por isso que Jesus vai definir para nós no Mateus 5, capítulo 5, versículo 43, aquela equação de 4 pontos que eu gosto de citar e lembrar aos irmãos. Que Jesus, para a qual Jesus nos chama a atenção, porque essa equação define aquelas válvulas pelas quais nós nos manifestamos a nossa intimidade no mundo. Pensamento, palavra, sentimentos e ação. Então Jesus vai dizer assim: amai, bendizei, fazei bem e orai. Amai, bendizei, fazei bem e orai. Mateus 5, 43. Em que o amai define a experimentação, o desenvolvimento das virtudes, todas elas. O amai. Nós demonstramos que amamos uns aos outros na experiência física pelas virtudes. Porque determinado irmão, ele nos traz o desafio da compreensão, o outro da tolerância. Em um determinado momento, esses mesmos vão nos propor a paciência, o perdão. Então, o amor, ele se expressa pelas virtudes. De modo que nós, por exemplo, podemos definir o amor como um prisma que o sentimento vai se decompor, como a luz se decompõe num prisma pelas virtudes. Então nós vamos irradiar o amor pelas virtudes. Não há outra forma. Porque como diz o próprio apóstolo João na sua epístola, 1 João 4,20, se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem não viu, aborrecendo o próximo a quem vê? Tiago, apóstolo João 1, 4, 20, expressando para nós a necessidade. E esse aborrecer, evidentemente, que define a postura não virtuosa. Agora, existe o aborrecer de forma positiva. Por exemplo, Jesus aborreceu os fariseus. Mas aí não era culpa de Jesus. Os fariseus é que não quiseram aceitar Jesus, porque Jesus só praticou o bem, amou o próximo. Então o problema não é de Jesus. O problema é daqueles que cultivavam o egoísmo, o orgulho, os melindres, por exemplo, a vaidade, e não admitem nada para além de si mesmos, caracterizando aí o egocentrismo. De acordo? Então, prevaleceu o dilúvio 40 dias sobre a terra. O dilúvio, que expressa no caso que nós estamos estudando aqui, simbólico, foi uma grande inundação que alcançou uma determinada região da Terra. Não foi um dilúvio universal como se pensa. Certo? O dilúvio universal que atinge toda a Terra é o dilúvio interior das paixões em desalinho que
alcançam a toda a terra do coração. Em termos físicos, nós sabemos que não houve um dilúvio universal. Há dilúvios localizados, inundações localizadas, em função, por exemplo, do final de uma era do gelo, em função de um terremoto, a sublevação de uma placa tectônica, abaixamento de outra. Então, vai havendo os movimentos naturais que vão promovendo inundações aqui e acolá para a renovação do ambiente. O dilúvio define aquela dificuldade, aquela circunstância, aquela situação, aquele acontecimento que vem como resposta da misericórdia para que nós adotemos novas posturas. Então, o dilúvio destruidor, mesmo o dilúvio destruidor, mesmo um acontecimento destruidor, doloroso, é o auxílio da misericórdia para que nós revisemos no mundo interior as dificuldades que ainda trazemos. Então, nós não podemos incluir na pauta desses dilúvios as guerras, os terremotos, as erupções vulcânicas, na pauta da lei de destruição, que vem para que o progresso seja acelerado. Lembrando que quem promove a guerra é culpado por todas as mortes que ela acarrete. Está no livro dos Espíritos. Ele é o instrumento do escândalo infeliz para uma comunidade, um determinado grupo de espíritos que são agrupados naquela localidade, mas que não aproveitaram o tempo que lhes foi dado ao longo das encarnações para o arrependimento, para a alteração do quadro mental. Lembrando que Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Então, os acontecimentos lamentáveis definem que houve um tempo para que aqueles espíritos evitassem e não estivessem congregados nessas situações. Então, esse período de 40 dias, em que o 4, nosso quadrado fundamental, vai ser trabalhado, certo? E não adianta, amigos, nós nos dizemos espíritas se nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações não confirmarem para a sociedade que nós somos espíritas. Nós seremos apenas mais um grupo de religiosos místicos, inoperantes, que só são religiosos nos templos, mas que fora dos templos fazem abominações, como nós estamos vendo aí nos últimos dias aí nas notícias. Então, são os fariseus modernos, que como os fariseus daquele tempo, assambarcam os bens do próximo. Assambarcam os bens do próximo. Então, tudo continua como anteriormente, porque nós estamos vivendo uma Babilônia global, uma Babilônia ampliada. Então, 40 dias define o dia, define a presença do Sol, portanto, da luz. No nosso caso, simbolicamente, a presença do divino Sol das almas, que é Jesus, irradiando a sua luz, a luz que ele irradia pelos pensamentos, palavras, atitudes e ações. Nós é que vamos decodificar. Nós é que vamos dizer se aquilo é luz mesmo. Porque os Espíritos já definiram para nós que ele é modelo e guia. Mas nós concordamos, nós na nossa vida em sociedade temos lutado por demonstrar e exemplificar Jesus para quem não o conhece. Porque o problema é problema de prática. São 40 dias
em que nós vamos trabalhar sob a luz do Evangelho, na dinâmica operacional do 3. O que eu quero dizer com isso? 3 simboliza a dinâmica operacional. A dinâmica operacional no dia a dia, para que nós façamos a refundição dos nossos alicerces. O que eu quero dizer com isso? O que é a dinâmica evolucional? Informação, formação, transformação. Não me basta receber a informação espírita. Não me basta concordar que ela é espetacular, ela é linda, ela é ótima. Eu preciso formar. Onde que eu vou formar? Na terra do coração. Como? Combatendo as más tendências. Reconhece o verdadeiro espírita por combater as suas más inclinações. Então é a formação das virtudes. E eu vou demonstrar pela transformação. A transformação é demonstrada pela. Desculpe, mas o assunto é repetitivo. A transformação é demonstrada pelo que sai. Pensamento, palavra, atitude / sentimento e ações. É aí que eu demonstro que Jesus é meu modelo e guia, e não as personalidades contraditórias e falíveis da sociedade. Porque senão nós vamos repetir, amigos. Se Jesus não for efetivamente o nosso modelo e guia, efetivo no dia a dia, nós vamos continuar imitando as personalidades humanas. Vamos mantendo a sociedade na mesmice. Então porque Jesus foi aquele que não fez acepção de pessoas. Conviveu com todos, preferencialmente com os excluídos da sociedade, do seu tempo. Então, hoje na nossa sociedade, nós temos uma gama de irmãos excluídos pelos chamados religiosos, que fazem acepção de pessoas. Nós aprendemos desde o Velho Testamento que Deus não faz acepção de pessoas. Está lá no Velho Testamento. Então, mas como Deus não exerce ação direta na matéria, efetivamente, que o profeta está falando de cada um de nós, do Deus interno. Qual é o nosso Deus interno? É o eu? Ou é Jesus, o modelo e guia, o qual estamos buscando interiorizar para reformular nossa personalidade? Não é para nos transformar em seguidores, adoradores místicos de Jesus, não. Jesus é um irmão mais avançado da evolução, deixou pegadas luminosas para que nós as pratiquemos. Porque a bola da transformação do mundo está conosco. Está conosco. Então, a doutrina espírita é filosofia experimental, não é sistema místico. O mundo tem muitos sistemas místicos, mas olhe como está o mundo. Olha a situação do mundo. Mais de 2/3 da humanidade são religiosos. E aí? A religiosidade se expressa numa sociedade melhor? Numa sociedade menos armada? Que Emmanuel definiu, através do Chico, que a civilização armada tem que desaparecer. Mas nós todos os dias produzimos mais armas. E aí, como é que fica? O mundo regenerado é o mundo em que todas as frontes vai ser lida a palavra amor, é o mundo armado, amigos? Pergunto para você, fica para a reflexão. Fica para a reflexão. Então,
A linha da orientação é o primeiro estágio. O segundo estágio é o trabalho na arca, portas adentro da casa mental, que é a arca. É o segundo estágio, certo? Segundo estágio, renovação, transformação. E a saída da arca é o terceiro. Então, o selo de conformidade é a saída da arca. O que é que sai da arca? Vou ter que repetir. Pensamentos, palavras, atitudes e ações, amigo. Então, essas ações têm que confirmar o esforço por domar as inclinações más, que é a busca por vivenciar aquela filosofia espírita excelente que nós temos adotado como propósito existencial. Pergunto se está de acordo, alguém tem dúvida, quer trazer algum comentário. Se alguém tem algum comentário, abra o som, depois feche de novo, por favor, tá? Então, nós estamos trabalhando aqui com a religiosidade é consequência. O que é mais importante em doutrina espírita é a filosofia e a ciência. Mas não é para nós, amigos, não é mais a ciência para comprovar que os espíritos existem, que a reencarnação existe. Para nós é a ciência da aplicação experimental da filosofia no laboratório da vida, perante a humanidade, na sociedade, no contato social. Esse é o movimento experimental que nos interessa, que os espíritos aguardam que façamos. E a religiosidade é consequência, é o sentimento renovado. Consequência. Então a religiosidade é não é o fim, é o meio. Certo? O meio, aliás, a religiosidade é o fim. O meio para se alcançar é o trabalho experimental. Esse é o objetivo. A doutrina espírita não promove salvação periférica. Não faz apologia de salvação periférica. Tipo assim, o elemento entra na casa espírita. Eu frequento aqui a Fraternidade Camilo Chaves, porque o Camilo Chaves vai garantir que eu não passe pelo umbral quando eu desencarnar. Papo furado, pode esquecer. Nós vamos passar pelo umbral, amigos, que é o momento de perturbação natural da desencarnação. Nós vamos passar pelo umbral. Agora, vamos fazer o bem para que a misericórdia divina nos coloque pelo menos na enfermaria de um posto de socorro, de uma colônia, para que a gente passe aquele momento de perturbação bem acompanhados. Mas se nós negligenciarmos o trabalho, então a perturbação vai se dar em meio àqueles que também negligenciaram, porque semelhante atrai semelhante. Então isso é importante nós considerarmos, tá? Então nós vamos estudar aqui ainda, mais à frente, o que saiu da arca, depois que o dilúvio simbolicamente secou. Primeiro saiu um corvo, lembram-se? Nós vamos estudar isso. O corvo e voltou. Aliás, não voltou. Ficou aí, que é aquele pensamento que nós deixamos soltos aí, que vai percorrer aí a vida, e se nós não arrependemos desse pensamento, ele vai voltar com as consequências lá na frente. Agora, o que volta com mais efetividade é o pombo com o ramo de oliveira. O que nós estamos dizendo aí? A virtude.
Porque o efeito da virtude, amigos, é imediato. O efeito da virtude é imediato. Quando nós sentimos, experimentamos no coração alguma virtude, o bem-estar inerente dessa virtude é imediato. Ou não é? É desagradável sentir otimismo? É desagradável sentir esperança? É desagradável sentir compaixão, piedade, misericórdia? Então, esse é o ponto que nos interessa, porque o que nós cultivamos tende a aumentar. Então, esse período, o período da dificuldade é para a refundição das bases. Então, o período da dificuldade, amigos, pode ser esses 40 dias, ele pode se iniciar para nós aos 40 anos. Então, aos 40 anos, o elemento traz ali uma programação de uma dificuldade que ele vai enfrentar aos 40 anos. Mas a misericórdia divina pode chamá-lo aos 16, 17 para a doutrina espírita, que é aquele movimento que vai fortalecê-lo. E se ele se aplica à prática, à vivência do bem, quando chegar aos 40 anos, ele vai estar muito mais fortalecido para enfrentar o que tiver de enfrentar, e o que ele vai enfrentar estará amenizado pelo próprio movimento interior. Estará amenizado pelo próprio movimento interior. Agora, se ele deixar, não atender ao chamado, aquilo que vai acontecer aos 40 anos, com um coração despreparado, vai ter uma intensidade muito maior que se o elemento tivesse adotado a doutrina espírita, por exemplo, no caso aqui do exemplo. Perceberam? Então a misericórdia que suaviza é de dentro para fora. De fora para dentro, providências. Um corpo planejado, uma família planejada, uma assistência na desencarnação, a misericórdia de fora para dentro. Agora, a amenização dos dramas se dá pela misericórdia de dentro para fora. Que está na dependência desse movimento aí trino, informação, formação, transformação. Então nós somos chamados aqui, na pauta do autoconhecimento, para o qual alerta Santo Agostinho, na questão 919, é identificarmos qual a informação que adotamos como propósito existencial, porque essa informação será formada na busca natural da vida e apresentará uma transformação, que pode ser para pior, pode ser o aumento do egoísmo. Porque se eu, por exemplo, o meu objetivo for meramente o enriquecimento material, eu estarei apenas alimentando o egoísmo. Vai crescer. Então a minha transformação será, nós vamos estudar mais à frente aqui, no versículo 18, eu vou estar formando aqueles altos montes do versículo 19, que é o egoísmo crasso. Ficou claro aí? Então, o que nos interessa nesse símbolo do 40 dias para operar na dinâmica do 3 é o que está definido por Mateus 5:43, que eu vou ler para vocês aqui. Que é o que nós devemos. Porque senão, amigos, nós vamos ficar no terreno místico. Nós precisamos de ter parâmetros práticos.
para refundir os fundamentos que da evolução que nós desviamos. No movimento equivocado formamos as imperfeições. As imperfeições, elas só surgem na faixa da humanidade, amigos. Não existe imperfeição no reino animal. A imperfeição, ela é desenvolvida na faixa da humanidade, que é o instinto distorcido. É o instinto distorcido. Então, o abuso de que se acresceu à vontade. Porque no reino animal, o instinto não é imperfeição. O instinto não é maldade. O instinto não é substancialmente mal. Aprendemos isso estudando a questão 806. O instinto é substancialmente bom. Qual que é o problema? O problema é o abuso de que se cresceu à vontade. Então, quando eu abuso do instinto de conservação, o nome que isso recebe é egoísmo. É um abuso. Então, o que eu quero dizer? Olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Perceberam? Os sentimentos são os instintos que nós desenvolvemos na faixa da animalidade, elevados à altura do progresso feito. Vamos trabalhar com calma, porque esse aqui é um assunto da mais alta transcendência. Qual o progresso feito? Então, eu vou elevar os instintos, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O primeiro progresso que o homem faz, o espírito faz, quando adentra a faixa da humanidade, é o progresso intelectual. E o progresso moral decorre do progresso intelectual. Depois, quem quiser estudar, questão 780 do Livro dos Espíritos. E qual que é o propósito do... Por que o progresso intelectual se faz primeiro? Para identificarmos o bem e o mal, questão 630. Identificando o mal, nós vamos envidar os esforços para combater as inclinações más e desenvolvemos o bem. Então, o fundamento para elevar os instintos à altura do progresso feito é o princípio filosófico que o nosso intelecto já adotou. Então, nós aqui estamos trabalhando com um progresso intelectual da mais alta transcendência, que é a doutrina espírita. A nossa mente adota, nossa consciência adota como padrão filosófico para a existência a doutrina espírita. Então, nós fizemos um progresso intelectual. Subimos em termos de conhecimento. Agora, eu preciso elevar os instintos à altura desse progresso. Como que eu faço isso? Uma regra simples que nós espíritos conhecemos de quais salteado, combatendo as más inclinações, melhorando os hábitos. Forçosamente, nós vamos desenvolver os bons sentimentos. Então, continuando. Aqui tem uma equação de Lázaro que tem implicações sociais bastante importantes. Então, vamos lá. Vou repetir. Meus amigos, a didática da aprendizagem é a repetição. Repetição, repetição,
nós memorizamos, interiorizamos e vamos passar a refletir nas nossas meditações, cogitações no dia a dia sobre o conteúdo espírita. Então vamos lá, vou repetir. Para que fique bem claro aí a primeira parte, porque aqui nós temos um enunciado importante. A mensagem de Lázaro, das mais significativas que temos no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o conjunto das virtudes que vamos elaborando vão completar o amor. O amor vai ser o resultado. Em sua origem, o homem só tem instintos. Olha que interessante. Em sua origem, o homem só tem instintos. Qual é a origem do homem? Quando o princípio inteligente sai das faixas animalizadas, entra na faixa humana, o que é que ele traz? Como arcabouço conquistado ao longo das existências do reino animal? Os instintos, ferramentas da evolução, que são 10 instintos básicos, segundo 7 os instintos básicos, os importantes, tá? Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensação. Veja que interessante. Quanto mais avançado intelectualmente, que o primeiro progresso é o intelectual. O primeiro progresso é o intelectual, amigo. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Ô, Júlio. Diga lá, Luiz. Não, cara, só para você ver se você me explica aí. Eu não consigo entender esse e corrompido. Corrompido o quê? Corrompido porque por causa dos abusos. Corrompido porque, amigo, ele recebeu a informação do decálogo e não praticou. Continuou abusando. Quando eu estou falando aqui, em sua origem o homem só tem instintos, estão falando aqui, amigo, do homem que desenvolveu a razão. Pois é. Porque quando o princípio inteligente sai da faixa animal, começa as primeiras encarnações do homem no reino humano, ele só é considerado humano para a espiritualidade quando a razão se abre. Sim. Só aí. Aí é que ele vai identificar, vai receber o conhecimento da lei para identificar o bem e o mal. Porque se ele aprendeu a matar até então, agora ele precisa parar de matar. Concorda? Para viver em sociedade, ele não pode mais matar o seu semelhante. Então vem o ensinamento. Não matará. Por quê? Porque ele traz o instinto ancestral, animalizado de matar para sobreviver. Só que no reino humano, isso não é mais. Não deveria ser a prática. E quando pratica-se, está se cometendo um erro. Para com quem é o erro? Para consigo mesmo. O erro é todo para consigo, amigos. Aquele que perdeu a vida está resgatando. Foi um retardatário. É um decaído de outro mundo. Está ali no embate com o... Entendeu, Luiz? Ou ficou em dúvida ainda? A corrupção do instinto só é feita quando você tem um conhecimento da lei, amigo. Antes não tem corrupção. Mas isso é avanço? Avanço intelectual, questão 785. Progresso, vamos voltar no Livro dos Espíritos nas bases? Mas vamos voltar quando eu saio do instinto e vou para a sensação, eu estou avançando, eu estou progredindo? Se você... Ou não é nesse sentido? Não, quanto mais avançado e corrompido, você adotou, você
se deparou com o decálogo, você achou bonito, gostou, mas você não quer praticar. Então você se corrompeu. Porque se você não praticar o decálogo, o que você vai praticar? O que o decálogo te propõe? Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. O que mais? Entendi. Se você não, se você, isso você fazia lá no reino animal. Lá no reino animal, você mata para sobreviver. Entendi. Você, como macho alfa, você domina as fêmeas do pedaço. Entendi. E agora eu posso matar por prazer. Enquanto você não conhece a lei, a morte que você pratica não é erro. Por que Vamos voltar para a transmigração. O que trouxe os exilados de Capela para a Terra? A Terra hoje é um exemplo. Hoje é um exemplo. Nós temos o conhecimento do Decálogo. Há quantos milênios nós conhecemos o Decálogo? Não matarás. Quantos milênios? 2020. Quando Mais 3.000. nós sofisticamos a arte de matar. Nós matamos dentro de um gabinete, usando o terno Armani, computador MacBook, num móvel de Jacarandá, tomando uísque. Ou seja, sofisticação, ao invés de parar de matar, sofisticamos a destruição indevida. Então, qual o recurso que a providência divina tem para consertar esse espírito que implementou um desvio? Aí eu te chamo a atenção lá para a dissertação de Paulo na questão 1090. Gravitar para a unidade divina. 3 coisas são necessárias: o amor, a ciência, a justiça. Certo? Então, é só o degredo. Aí o espírito é degradado. Com quem que ele vai conviver? Ele aqui na Terra gostava de matar por prazer, para cumprir o seu despotismo, o seu imperialismo, dominar. Não quer ser solidário. Ele não quer usar os recursos financeiros para ajudar a comunidade, melhorar a sociedade, sanear, melhorar a infraestrutura. Não, ele quer usar o recurso financeiro para fazer armas cada vez mais sofisticadas. Então ele desenvolveu uma corrupção, se corrompeu. O progresso intelectual não refreou o instinto, gerou uma distorção. Ficou claro? Sofisticou o instinto. Então ele vai conviver com quem? Com quem que esse espírito tem que conviver? Ele gosta de matar. Ele não deveria mais. Como ele está viciado, corrompido, ele vai conviver com aqueles que matam, porque é o que eles aprenderam, mas que precisam mudar. Precisam mudar para avançar. Precisa sair da animalidade, que são os homens de. Éramos nós há 40 mil anos atrás, quando os exilados aqui chegamos. E aqui eu me incluo no grupo dos exilados, tá? Que nenhum de nós aqui é espírito inocente da Terra, não. Nós somos exilados. Então, o que está aqui na Terra, matando, ele precisa aprender a não matar. Quem é que vai ensinar para ele que não se deve matar? 40 mil anos atrás, quem é que vai ensinar? É o espírito superior purificado para reencarnar naquela selvageria para ensinar? Não, é quem tem o conhecimento, sabe que não pode matar, mas quer matar a si mesmo, então vai conviver com aquele que mata por necessidade. O que mata por prazer com o que mata por necessidade. Aí eles vão se entrechocando, o impactando, tá? Vão impactando. Até que aquele que tem um conhecimento lá, peraí, eu preciso sair disso, eu tenho, aí começa a ter uma saudade, você está entendendo? Ele é que vai propor mudança. O outro não sabe de nada. Aí, quando
esses grupos de espíritos os que estão aqui na Terra em evolução, vão se aproximando da faixa da razão que se abre, o exilado vai estar se preparando para reciclar a razão. Aí, isso aconteceu 6.000 anos atrás, amigo. Primeiras cidades, na Caldeia, aí vem Abraão, vem Código de Hammurabi, vem Decálogo, aí pronto, chegou o Decálogo. Então, todo o grupo que veio em exílio, preparado para a reciclagem. E o grupo que aqui estava, preparado para melhorar. Aí, amigo, é que vai surgir a corrupção. Isso da evolução não é fácil, não. Da evolução não é fácil, não. Porque esses que estavam aqui na Terra estão em nulidade moral, questão 944 do Livro dos Espíritos. Você lembra? 954. 95. Nulidade moral. Certo? Deu aí, Luiz? Ou ficou complicado ainda? Não, agora melhorou. Beleza, valeu. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Ele busca sensações físicas, satisfazer os prazeres primários, comer e reproduzir. É um materialismo É. autêntico. Fugir da dor, buscar o prazer. Só que a entrega ao prazer, a busca primordial do prazer vai levar para a dor. Porque a lei, ela se autorregula, não precisa de Deus interferir. O elemento se entrega aí aos desvarios sexuais, porque ele acha que o sexo é que é o suprassumo da alegria. O que acontece com ele? Ele vai desencarnar mais cedo, antes da hora. Vai desgastar as forças orgânicas. E vai, nessa busca desenfreada por esse tipo de prazer, ele vai se entregar a ignomínias no mundo, vai maltratar corações, ferir corações, cometer feminicídio. Olha tudo que está acontecendo aí. Certo? Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Espíritas, amai-os. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo. A instrução é a que está definida para nós, definida na questão 630. A nossa instrução é essa aqui, ó. A nossa instrução que nos interessa para melhorar o mundo é que, ó, vou pegar 3 questões aqui para ficar claro aí o assunto. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Certo? O intelectual se efetua sempre. Questão 780. Vamos lá na 780? 780. Vocês estão vendo que a gente estuda o Livro dos Espíritos meio que como os árabes, ele traz para frente, notaram? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste. Vejam bem, o progresso moral decorre do intelectual. O intelectual é o primeiro, porque eu tenho que identificar as coisas, dar nome, identificar. A palavra identificar. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar
progresso moral. Como o progresso intelectual realiza o progresso moral? Os espíritos responderam: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Aí, amigo, quando o elemento já sabe identificar o bem e o mal, começa para ele o período da lei. Questão 630, olha aí, tá para frente, hein? Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Agora, vamos compreender o que é. O que é a lei de Deus? A lei de Deus, amigo, ela está dentro de nós. Elas são os instintos que nós desenvolvemos na evolução, a lei de Deus. Então, é fazer conforme o instinto propõe, mas na faixa da humanidade é com o seguinte limite: fazer ao próximo o que eu gostaria que me fosse feito. Esse é o limite para desenvolver o progresso moral. Certo? O assunto é filosófico, mas a doutrina espírita é filosofia pura, amigos. Filosofia do Evangelho. Então, aqui na questão 1009, ó, o que é gravitar para a unidade divina? O que é gravitar observando a lei divina? Gravitar para a unidade divina. A unidade divina é o amor incondicional, tá? Amor incondicional. Eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, se eu me mantenho no campo da ignorância, cultivo o ódio e pratico a injustiça, eu estou caminhando contra a lei de Deus. Não preciso acreditar em Deus, não preciso adorar uma divindade, não preciso frequentar um templo. Isso aqui é uma filosofia prática. Então, o contrário é praticar a justiça, o amor e a ciência. Então, o espírita, o Allan Kardec definiu que quando a ciência demonstrar que o espiritismo está errado, o espiritismo muda. Então, nosso papel é observar a ciência, os seus valores nobres. Seus valores nobres, todas as áreas, medicina, todas as áreas. Incentivar os valores nobres. Certo, amigo? E no campo moral é a ciência prática experimental do amor ao próximo. Fora a caridade da nossa salvação. Diga lá, Luiz. Ué, então agora você chegou aqui e me veio uma dúvida. Porque se nós estamos... Só um minutinho aí, vou pegar aqui o alicate de tirar a dúvida. Pode falar. Ué, se nós como espíritos, estamos na fase da humanidade, não é isso? Sim. É isso? Sim. É no processo evolutivo para sairmos dessa fase da humanidade e entrarmos na fase da angelitude. É isso? Certo. Então tá. Então, assim, a gente está num trabalho que tem um trabalho muito longo pela frente, porque se o fim da humanidade é gravitar para a unidade divina, e como você falou, é o amor incondicional, sim, essa fase na qual nós estamos, dependendo do que fizermos, ela vai ser muito longa. Para a gente alcançar esse amor aqui. Bingo, você descobriu o Brasil. Você descobriu que o Brasil não é a pátria do Evangelho. Pois é, mas então... Só na teoria. Está muito longe, inclusive está muito longe.
Nem a teoria reflete. Bingo. O que eu posso dizer para você? Bingo. Não tem mais nada a acrescentar. Entendi. Certo? Agora que me vê essa luz. Ué, lógico. Entendi. Amigos, nós não estamos trabalhando aqui para nós aceitarmos uma ideia, por mais respeitável que ela seja, que veio pela pena mediúnica. Não existe médium imperfeito, não existe médium infalível. Não Claro existe. que não. Por mais respeitável que ela seja, a ideia de uma pátria do Evangelho, dizer que o Brasil hoje é a pátria do Evangelho é uma ofensa para com Jesus, porque o Brasil não reflete de forma nenhuma a excelência dos exemplos que Jesus vivenciou. Ou reflete? Sinto muito. Não, tá longe. Sinto muito. Sinto muito, amigos. Os exemplos que nós vemos aí no campo da política, no campo da ciência, da religião, não refletem o que Jesus fez na Terra. Não refletem. Então o Brasil não é pátria do Evangelho. Pode ser que exista um planejamento superior que aqui vai ser a pátria do Evangelho. Pode ser que, eu admito, que tenha esse plano. Mas na prática, nós não podemos cruzar os braços e falar que está tudo certo, nós temos que lutar para o país melhorar. Não é propondo revolução armada, destruição, não. Lutar, amigos, um plano do coração. Democracia, por exemplo, é conquista da humanidade. Sim. Nós estamos vendo aí um exemplo lamentável de um autocrata que foi crescendo dentro de uma comunidade. A comunidade foi dando força para ele. Olha o que ele está fazendo no mundo. É um exemplo lamentável de postura antidemocrática. Então, é para nós refletirmos. Meus amigos, estudar Espiritismo não é fácil. Se não falam para vocês essas coisas nos tempos espíritas, me desculpe, eu não tenho culpa. Mas o nosso trabalho aqui é pensarmos. Desenvolvemos um pensamento crítico. Vamos estudar, pegar as entrelinhas. Olha o que está dizendo aqui, ó. Eu vou terminar o estudo com o Lázaro, tá? Ó, vou retomar a leitura. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Qual o progresso intelectual que eu fiz? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, meus instintos têm que acompanhar. Vencer o egoísmo. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Ele só busca sensações fisiológicas, amigo. Isso que está dizendo aqui. Quando instruído e depurado, ou seja, venceu as inclinações más, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. A lei de amor substitui a personalidade pela extingue as misérias sociais. Olha o que Lázaro está falando aqui. Extingue as misérias sociais. O amor. Que é o que você acabou de dizer aí, ó. Vai demorar. Quem é ditoso? Presta atenção aqui, porque nós temos que estudar as entrelinhas. Quem é, ó, ditoso aquele que, ultrapassando a humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria
Não, perceberam? Está implícito aí? Uhum. Todo é o espírito que ultrapassa a humanidade. Uhum. Amigos, esse texto de Lázaro é uma equação de evolução da mais extraordinárias que nós temos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado por Allan Kardec em 1869. Não, Quando você, 1866. quando a Mil... gente lê essa frase, ditoso aquele que ultrapassando a humanidade, a gente volta para a questão 1009, Exato, do gravitar. exatamente. Aí Quem fecha uma com ultrapassa a a outra. humanidade é quem gravita em torno da unidade divina, que é o amor. Sim. Uhum. Aí você pode É. conjugar. Ó, você pode conjugar, para fechar o assunto, você pode conjugar com aquela frase, Santo Agostinho, no capítulo 3, no item 17. Veja se não conjuga perfeitamente e se não está perfeitamente de acordo. Falando dos mundos regeneradores. Sem dúvida, ó, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente, o que é a alma penitente? É o espírito arrependido, amigo, da corrupção que ele desenvolveu. Arrependeu. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar. Esse repouso aí significa que a sociedade é uma sociedade melhorada. Você não vai ter medo de violência. Você não vai ter medo de sair e vai cair uma bomba na sua cabeça. Isso aqui é repouso. Você vai poder mandar o seu filho para a escola sem ficar preocupado se lá na escola ele vai ser alvo de alguma violência. Isso aqui é repouso. Acaba por depurar-se. Então, o mundo de regeneração é mundo para acabar a depuração, não é para começar, não. Para começar a depurar é mundo de expiação e prova. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, porque o corpo é carnal. A humanidade experimenta as vossas sensações e deseja sede, fome, frio, calor. E desejos. Desejo de comer, dormir e reproduzir. Só que isso estará sob o controle dos bons sentimentos. Não mais do egoísmo e do orgulho. Por que eu estou dizendo isso? A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Então, no mundo de regeneração, amigo, não tem paixão desordenada. Não tem. Egoísmo, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem cobiça, não tem inveja. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Isso não tem no mundo de regeneração. Não tem orgulho, inveja, paixão desordenada, a tortura, o ódio. Porque aqueles que cultivam isso não estarão aqui reencarnados mais. Em todas. Olha, agora que eu quero chamar a atenção para o ponto que faz um casamento perfeito com o que o Lázaro diz lá na frente. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Olha aí, a unidade divina. O amor que promove a fusão das personalidades. Ó. O amor, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Perfeita equidade preside as relações sociais. Olha lá o que o Lázaro disse. Extingue as misérias sociais. Não está de acordo? Está de acordo? Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos os reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Por que não tem a felicidade perfeita? Porque nós vamos terminar a depuração, amigos.
Mas nós vamos ter ainda pequenos problemas emocionais para resolver. E aqui eu paro, porque o assunto é por demais extraordinário. Podemos encerrar aqui? Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos proteja e permita estarmos de volta na semana que vem.